não se deu o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem e digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhes Pilatos, no verso 65, tendes a guarda, ide, guardai-o como entenderdes. E indo, eles seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Então essa teoria do roubo do corpo, que o túmulo estaria vazio porque o corpo seria roubado, ela já acontece aqui durante os momentos do sepultamento de Jesus. Não é uma teoria nova do século XXI, do século XX, do século XVIII. Ela já acontece poucas horas após o sepultamento de Jesus. Mas os guardas não conseguiram impedir a ressurreição. Foi colocada a guarda lá no túmulo, selaram a pedra. A última palavra aqui do verso 66 do capítulo 27 de Mateus é que a pedra estava selada. Os guardas foram colocados lá. Mas os guardas não conseguiram impedir a ressurreição. Como é que nós sabemos disso? O capítulo 28, o versículo 11 a 15, nos mostra que eles não conseguiram impedir a ressurreição. Eles vieram relatar depois o acontecido quando foram subornados para mentirem. Veja isso. Os guardas foram subornados para mentirem. Mateus 28, verso 11 até o 15. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que havia acontecido. E congregados eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, ordenando: digam assim, vieram de noite os seus discípulos e, dormindo nós, o furtaram. Então, a teoria do roubo do corpo, essa teoria ela corre até hoje. A própria Faculdade de Jerusalém, até hoje, ensina sobre o caso Jesus de Nazaré, que ele, na verdade, não era o Machia, ele não era o Messias, e que Jesus, o túmulo dele está vazio porque os discípulos de Jesus vieram de noite e furtaram e roubaram o corpo. Porém, se vocês perceberem aqui, os soldados foram subornados para contarem essa mentira, para dizer que os discípulos roubaram o corpo. E o interessante é que os soldados dizem: dormindo nós, os furtaram. Já já você vai entender qual que é o problema dessa frase aqui, dormindo nós. Bom, como podemos desfazer essa falácia de que o corpo foi roubado pelos discípulos de Jesus porque os guardas teriam dormido? A verdade é que a Bíblia diz que os guardas foram subornados. Mas sabemos que os guardas estavam lá. Eu vou elaborar dois argumentos com vocês. O primeiro deles é o seguinte: a guarda junto ao sepulcro. Nós lemos nos dois textos que foi enviado uma guarda. Essa guarda presenciou a ressurreição, voltou assustada para contar o que aconteceu, acabaram sendo subornados para dizerem que estavam dormindo e enquanto dormiam os discípulos roubaram o corpo. Então vamos pensar um pouquinho sobre essa guarda. Poderia ser dois tipos de guarda. Podia ser a guarda do templo, que estava lá no sepulcro, a guarda do templo, a parte religiosa, e poderia ser a guarda romana, isto é, a guarda civil, a guarda do Império Romano. Então vamos trabalhar com essas duas possibilidades, tudo bem? Então você acredita que o túmulo está vazio porque na verdade os discípulos de Jesus roubaram o corpo enquanto os guardas dormiam. Vamos pensar que sejam os guardas do templo. Vamos lá. Bom, se pensarmos que foi a guarda do templo, gente, nós precisamos saber como era constituída a guarda do templo. E aí eu posso ajudar vocês. A guarda do templo ela era formada por um grupo de 10 levitas. Esses 10 levitas eram colocados de guarda em lugares diferentes no templo. O número dos homens da guarda chegava a 270, ok? Porque eram 27 unidades de 10 para fazer os turnos. Então, repito, era um grupo de 10 levitas, eram 27 unidades de 10 levitas. Essa guarda do templo eram cerca de 270 homens. A disciplina militar, para você ser um guarda do templo, a disciplina militar era bastante boa, gente. À noite, por exemplo, se o capitão da guarda encontrasse um membro da guarda, um dos 10, dormindo,
ele era açoitado publicamente e era queimado juntamente com suas roupas. Também eram proibidos de se sentar durante o período de guarda. Inclusive era proibido encostar contra alguma coisa em serviço. Era proibido encostar na parede. Então, falar que o guarda estava dormindo... Ora, quem é o guarda que estava dormindo? Tem que relatar também que esse guarda morreu. Por quê? Porque um guarda jamais diria que estava dormindo, gente. Quando a população perguntasse, mas como Jesus saiu de lá? Não, os discípulos tiraram ele. Mas você não é o guarda do templo? Mas é que eu estava dormindo. Então você morre. Quem em sã consciência naquela época, gente, diria que estava dormindo? E eu li isso para vocês, no verso 13 do capítulo 28 de Mateus. Digam, vieram de noite os seus discípulos e, dormindo nós, o furtaram. Então, se é a guarda do templo, essas pessoas não diriam jamais que estavam dormindo. Agora, vamos supor que não era a guarda do templo. Vamos supor que era a outra guarda, a guarda civil, a guarda imperial, isto é, a guarda romana. A custódia romana, ela fazia muito mais do que cuidar de edifícios. Ela era uma unidade da guarda da legião do Império Romano, chamava-se custódia romana. Ela era uma das maiores máquinas ofensivas e defensivas jamais concebidas. Essas pinturas desdenhosas do sepulcro de Jesus mostram esses dois homens ou três nas proximidades com lanças de madeira e saiotes. Eu posso dizer uma coisa para vocês, é ridículo esse tipo de pintura, que demonstra total falta de conhecimento histórico-cultural de como funcionava a guarda, quer seja ela a guarda religiosa do templo ou a guarda romana. Só para vocês entenderem, uma unidade romana, uma custódia romana, que era incumbida de cuidar de um prisioneiro ou de um local ou de um túmulo, por exemplo, uma unidade romana ela se compunha de 4 a 16 soldados. Era de 4 a 16 soldados. Cada soldado da custódia romana, gente, eles eram treinados para proteger apenas 1,80 m de terra. Apenas 1,80 m de terra. Supunha-se que essa guarda romana que estava no túmulo de Jesus fosse a guarda de 16 homens, a chamada custódia romana, para guardar prédios, locais, prisioneiros ou túmulos, porque é assim que funcionava. 16 homens. Eles formavam um quadrado. 4 aqui, 4 aqui, 4 aqui e 4 aqui. Percebe pelo gesto da minha mão? Eram 16 homens. E cada um deles tinha que proteger 1,80 m. Portanto, esses 16 homens protegeriam 36 metros quadrados de um batalhão inteiro. Eu acho que vocês já viram alguns filmes onde aparece soldados romanos com escudos, e eles conseguem fazer um escudo em formação de casco de tartaruga, onde eles unem os seus escudos em cima e eles se tornam impenetráveis. Essa cena também aparece entre os gregos no filme Os 300 de Esparta, onde você vê o Leônidas com seus soldados enfrentando as hóstias de Xerxes, e eles conseguem fechar aquele escudo e fica impenetrável. Então 16 homens protegiam 36 metros quadrados de um batalhão inteiro e conseguia conservar esses 36 metros quadrados protegidos. Normalmente eles faziam assim: 4 homens eram colocados imediatamente na frente do que deveria ser protegido, quer fosse um prisioneiro, quer fosse um local público, quer fosse um túmulo que a guarda romana, ou que o Império Romano mandou proteger. 4 deles ficavam na frente, depois os outros 12 ficavam dormindo em forma de semicírculo. Revezavam assim os turnos: 4 acordados, de frente para o túmulo, os outros 12 ficavam em semicírculo, todos com a cabeça para o lado de dentro, para o lado do túmulo, no caso, ou para o lado dos 4 que estão acordados. Porque a cabeça para o lado de fora poderia chegar alguém já numa facada, numa paulada, já poderia matar. Então a forma era de proteção, eles ficavam com a cabeça voltadas para dentro, no semicírculo. Para roubar o que os guardas estão protegendo, os ladrões primeiro teriam que passar por cima dos que estavam dormindo. Vocês teriam que chegar assim, na calada da noite, escondidinho, passando no meio das pernas, do corpo dos soldados que estavam dormindo.
torcer para os 4 que estão acordados de frente com você não estejam olhando, que é impossível, gente. Tá? A cada 4 horas, uma outra unidade de 4 soldados era acordada, ia para a porta do túmulo e esses 4 vinham descansar com a cabeça para dentro. Não tinha como os soldados deixarem passar alguém ali, ou não tinha como os discípulos de Jesus passarem por esses 16 soldados. Gente, quem fala isso, que os discípulos roubaram o túmulo, é um absurdo. Uma custódia romana nós chamamos de uma máquina de combate. Eles usavam coletes de couro cobertas com argolas ou escamas de ferro, de bronze. Na cabeça eles usavam um capacete de ferro. Na mão direita eles usavam uma lança, chamada de lança romana, tinha 1,80 m de comprimento. No braço direito, onde segurava a lança, eles tinham um escudo poderoso, sustentado por uma correia que passava pelo ombro direito. Eles também usavam uma espada, a espada romana de 90 centímetros, que era fixada numa correia presa no seu ombro esquerdo. Então veja, a lança está aqui, o escudo está aqui, se joga a lança, se perde a lança, passa a mão na espada aqui, já saca a espada. E fora isso, eles ainda tinham do lado esquerdo também, do lado esquerdo na cintura, uma adaga afiada, muito bem afiada, que estava fixada ao cinto. O que eu posso dizer para vocês é que um soldado romano sozinho tinha a capacidade de matar todos os discípulos de Jesus, caso eles tentassem roubar o corpo. Acreditar que os discípulos de Jesus, que fugiram acovardados há poucas horas atrás, estariam ali numa tentativa de roubar o corpo, encarar uma custódia romana, soldados poderosamente armados. Novamente, gente, você tem que ter mais fé do que nós cristãos para acreditar nisso. Tá bom? Os soldados, eles estavam muito bem preparados para defender aquilo ali. Bom, eu disse que ia usar 2 argumentos. O primeiro é o argumento da custódia, da guarda romana ou da guarda do templo. A gente vê que é impossível os discípulos de Jesus passar por eles. Seja do ponto de vista bélico, das armas, e se estava dormindo, pior ainda, porque se estivesse dormindo tinha que morrer. Então assim, é uma mentira muito mal contada. O outro argumento que eu quero usar com vocês é a pedra. Havia uma pedra colocada no túmulo. Mateus relata que uma pedra foi rolada para o túmulo, para a parede do túmulo, para prender a entrada, para que ninguém entre e ninguém saia. Marcos diz que essa pedra era muito grande. De novo aqui eu vou chamar a atenção de Mateus, Marcos, Lucas e João, tá bom? Para falar sobre a pedra selada. Uma pedra que tapasse a boca do túmulo, qual seria o tamanho dessa pedra? Bom, no texto de Marcos 16, verso 4, dos documentos de Bezae, da Biblioteca de Cambridge, na Inglaterra, foi encontrado um comentário intercalado junto com o texto de Marcos 16, verso 4, que diz assim: e quando ele foi colocado lá, ele, José, pôs contra o sepulcro uma pedra que 20 homens não podia tirar. Repito, esse é um texto antigo da Biblioteca de Cambridge, na Inglaterra, um documento chamado Documento de Bezae. Esse documento de Bezae é um texto antigo que narra esse texto de Marcos. E nas nossas Bíblias nós não temos essa expressão que 20 homens não podia tirar. Mas o documento antigo traz essa expressão. Os túmulos antigos, para vocês entenderem, eles tinham na sua entrada um formato de 1,20 m de largura por 1,50 m de altura. Eu não sei se vocês repararam na leitura inicial da aula de hoje, que quando Pedro e João correm para o sepulcro para ver Jesus, para ver se Jesus estava lá, porque as mulheres chegaram dizendo que não estava lá o corpo, diz que um deles chegou primeiro e se abaixou para entrar. Por que se abaixou e entrou? Porque os túmulos antigos eles tinham média 1,20 m de largura por 1,50 m apenas de altura. Então uma pessoa como eu, que tem 1,70 m, teria que se abaixar para não bater a cabeça na entrada. Tá? Então a entrada do túmulo sempre era baixinha. Recentemente, alguns professores de engenharia foram consultados para ver fazer o cálculo de qual seria o tamanho de uma pedra e o peso de uma pedra para cobrir uma proporção de 1,20 m por 1,50 m. E esses professores chegaram à conclusão de 1,5 tonelada a 2 toneladas. Então,
para tampar um túmulo desse, um buraco desse, você precisa de uma pedra com pelo menos 1.500 quilos a 2.000 quilos. Por isso que o documento de Besai diz que nem 20 homens poderiam remover, porque 20 homens, para remover, teria que cada um remover 100 quilos. E 100 quilos, para você entender, são 2 sacos de cimento. Pega 2 sacos de cimento no chão de uma vez só, tenta levantar. Eu, para levantar um, já dou mau jeito na coluna. Tente levantar 2 para você ver. Então é bastante complicado, tá bom? Bom, vamos continuar nossa história. Alguém pode perguntar, se a pedra era tão grande, se a pedra pesava 2.000 quilos, como foi que José conseguiu colocar a pedra lá então? Porque a Bíblia diz que José rolou a pedra e fechou a pedra, fechou o túmulo com aquela pedra. Então como foi que ele conseguiu colocar? A resposta é bem simples. Simplesmente ele deu um empurrão e deixou a gravidade fazer o resto. Por quê? Porque naquela época, quando você fazia o túmulo aqui, tenta imaginar aí, fazia o túmulo aqui, a entrada do túmulo aqui, e era sempre num pedaço de declive. Então a pedra estava aqui, o túmulo estava aqui. Colocou o corpo lá dentro, em declive, tira o calço que se colocava na pedra, tirou o calço, a própria pedra rola. A lei da gravidade faz o serviço, entendeu? Uma pessoa empurrando, rola a pedra. Agora, daqui para cima, não tem mais como, entendeu? A pedra rolava até aqui, aqui ela era travada. Aqui havia o calço e pronto, travou. Agora, para tirar essa pedra, para rolar essa pedra, teria que empurrar a pedra para cima. E aí nem 20 homens mais rolariam esta pedra, tá bom? Bom, todos os autores dos evangelhos mencionam a remoção dessa grande pedra. E por que todos eles mencionam a remoção da pedra? Porque isso é muito importante, gente. Um homem, vamos dizer, um homem moribundo, pro lado de dentro, vamos supor que não tivesse custódia romana, que não tivesse a guarda do templo, ou que eles estivessem de fato dormindo, como Jesus teria removido a pedra para cima? Já que para colocar a lei da gravidade traz ela até aqui, mas era elaborado para chegar aqui ela parar. A construção do túmulo era preparada dessa forma, para chegar aqui ela para. Então ela fica aqui em cima com o calço, só para tirar o calço e ela rolar. Mas chegou aqui ela trava a entrada do túmulo. Então Mateus, Marcos, Lucas e João, eles colocam algumas palavrinhas que nos ajudam a entender o que está acontecendo aqui. Por que eu vou destacar isso? Porque tanto Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas e João estão admirados e impressionados com a cena da ressurreição. Por exemplo, Mateus no capítulo 27, quando ele começa a relatar a ressurreição, Mateus 27, 28, é dito o seguinte: uma grande pedra foi rolada contra a entrada do sepulcro. Ela foi rolada contra a entrada do sepulcro. Essa palavra rolada, ela foi rolada, do grego do Novo Testamento é a palavra quílio, ou seja, rolar. Mateus 27 fala de uma pedra rolada. Quando Marcos descreve a situação da ressurreição, Marcos no capítulo 16, ele acrescenta uma preposição da língua grega, a preposição aná. Não é só culio ou quílio, agora Marcos coloca anaquílio. Anaquílio significa acima ou para cima. A ressurreição, o que aconteceu na ressurreição é que a pedra foi rolada para cima. Já começa a entender aí? 1.500 a 2.000 quilos. Não é que ela rolou para baixo, a pedra foi rolada para cima. Sim, anaquílio pode significar rolar para cima de uma ladeira. É assim que diz o léxico, tá? Um dicionário de línguas originais. Parece que havia uma ladeira ou uma inclinação à direção do túmulo. Mas na hora da ressurreição houve anaquílio, ou seja, a pedra é rolada para cima. Lucas, quando destaca o mesmo rolar da pedra, Lucas ele acaba percebendo que a pedra foi removida e ele usa uma outra preposição grega, gente, que é a preposição apo. Ele usa apoquílio, que de acordo com o léxico grego pode significar uma separação de ou distante de. Ou seja, a pedra não só foi rolada para cima. Não só foi rolada para cima, foi rolada para um lugar distante.
quílio, anaquílio, apoquílio, e João quando fala, João fala de airo. Veja, quílio, Mateus fala de quílio, Marcos fala da preposição anaquílio, Lucas fala da preposição apoquílio e João fala da preposição airoquílio. Quílio, anaquílio, apoquílio, airoquílio. A pedra foi rolada para cima, foi rolada para distante e novamente rolada para um lugar longe. O que nós percebemos nessas 4 palavras da língua grega é que o corpo de Jesus é ressurreto entre os mortos. E que quem removeu aquela pedra não estava preocupado se era a guarda do templo, não estava preocupado se era a guarda romana, não estava preocupado se a pedra pesava 2.000 quilos, se pesava 1.500 quilos. Quem removeu a pedra, rolou a pedra, jogou a pedra para cima, que é para humilhar mesmo, né? Para baixo que é fácil. Jogou para cima e não jogou perto, não, jogou longe. Por isso diz que os soldados estavam apavorados. Os soldados, no Mateus 28, eles estão apavorados. E quando eles vão contar para os sacerdotes o que aconteceu, os sacerdotes têm que subornar eles, dar muito dinheiro para eles, porque eles estão apavorados com o terremoto que teve, como a pedra foi rolada para cima, quílio, anaquílio, apoquílio e airoquílio. Eu queria que você entendesse essas palavras. Mas talvez você pergunte assim, pastor, como a gente pode ter certeza que o corpo de Jesus de fato estava ali? Bom, a gente sabe que o corpo de Jesus estava lá, porque aqui em Mateus 27, a última palavra do verso 66 é: e indo eles, colocaram guardas, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Selando a pedra. Esse Mateus 28, 66, ele ajuda a gente a entender de que a pedra estava selada, o túmulo estava selado. Esse selo, gente, só podia ser colocado na pedra na presença dos soldados romanos que ali estavam de guarda. Esse selo é o selo romano. A finalidade desse procedimento era prevenir que alguém mexesse no conteúdo do túmulo. A custódia romana se certificava, inspecionava o túmulo e aí, verificando que tudo estava certo, o corpo ali estava, então eles rolavam a pedra, eles fechavam o túmulo, em volta da pedra eles passavam uma corda esticada sobre a pedra, nas bordas da pedra. Em seguida, essa corda era fixada na extremidade da pedra, era fixada com uma argila. Essa argila, essa massa, era uma massa para vedação do túmulo. Então não entrava iluminação, não entrava ar, não saía odores do túmulo para fora. Entende? Então estava vedado. Se um dia precisasse quebrar esse lacre, então você puxava a corda e saía quebrando aquela massa. Porém, essa corda era fixada na extremidade da pedra com argila para lacração. E após essa lacração, quando a massa ainda estava mole, a argila ainda estava mole, finalmente as porções de argila eram marcadas com o sinete oficial do governador romano. Preste atenção, eles tinham algum aparelho, um anel ou uma peça de ferro que eles carimbavam e marcavam aquela argila mole. Eles marcavam a massa mole. Quando a massa enrijecia, quando a massa endurecia, estava marcado. E a partir de agora, o túmulo estava selado, a propriedade estava selada, o prédio estava selado, estava interditado pela prefeitura. Ninguém podia mexer ali. O selo romano, e aqui diz no 66 que a pedra foi selada. Cada detalhe da Bíblia é importante para a gente. A pedra selada mostra que ninguém poderia encostar naquela pedra, ninguém poderia mexer naquele selo. Assim, esse selo no túmulo de Jesus é um testemunho público de que de fato o corpo de Jesus estava lá dentro. E que de fato Jesus estava sepultado. Seu corpo estava protegido de vândalos por nada mais, nada menos do que as forças das legiões romanas. Qualquer pessoa que tentasse quebrar um selo romano era morto, gente. Preste atenção nisso, quem tentasse encostar em um selo romano era morto. Mas quem removeu aquela pedra, chutou aquela pedra para cima, para longe, quebrou o selo romano, não estava nem aí com as legiões romanas, nem aí com as forças romanas, não estava nem aí com o selo do imperador, não estava nem aí com o selo do Pilatos, não estava nem aí. Glória a Deus por isso.
Glória a Deus por isso. Eu quero que você entenda essa questão de forma muito simples. Cada detalhe aqui é muito importante. Eu espero que a gente possa continuar a nossa aula já já.